Então vamos ver então em concreto como é que nós podemos aproveitar as funções para decompor os problemas e implementá-los dessa forma, separando subproblemas mais simples. Mas vamos continuar com o exemplo do PH, agora vamos fazer de uma forma mais estruturada e depois vou falar um pouco desta ideia dos testes unitários, de testarmos cada unidade do nosso problema, cada uma das funções, e falar mais em genérico do tipo de erros que há e do ciclo de vida normal do programa, como é que nós fazemos normalmente durante o desenvolvimento. Então vamos voltar ao nosso problema de calcular o pH. Nós partimos deste exemplo concreto do ácido benzoico, temos a constante de acidez, temos a concentração inicial e nós já sabemos que temos de resolver dois subproblemas aqui. Um é resolver esta equação de segundo grau e outro é calcular o pH usando a solução da equação de segundo grau. Uma parte que nós tínhamos resolvido aqui de uma forma um pouco mais complicada era o logaritmo base 10. Essa já está simplificada porque nós já sabemos ir buscar a solução para esse problema de outro modo. Vamos buscar ao NumPy o logaritmo base 10. Agora resta-nos encaixar estas duas partes, a resolução da equação de segundo grau e o cálculo do pH. Então vamos começar por planear o nosso programa, portanto fazer a tal decomposição em vários subproblemas, criando as nossas funções. Notem que as nossas funções ainda não fazem nada, porque a única coisa que eu tenho aqui no código é a assinatura de cada função e a documentação da função. É uma string que vem logo a seguir dentro do corpo da função, portanto não se esqueçam da indentação aqui, e que serve de documentação que descreve o que é que a função faz. Esta é a string que aparece quando vocês pedem o help de uma função. Portanto, todas as funções em que vocês podem pedir ajuda é porque alguém escreveu aquele texto ali a explicar o que é que a função faz. Nas vossas funções, convém vocês também escreverem um pouco de texto a explicar o que é que a função faz. Têm duas maneiras de escrever aqui isto. É uma string logo a seguir à assinatura da documentação. Portanto, podem escrever como uma string normal, começam com um caractere de aspas e acabam com um caractere de aspas, ou então um caractere explica e acabam com um caractere explica. Se vocês quiserem em Python, podem escrever strings que ocupam mais do que uma linha. Para isso, basta começar com 3 terminadores, 3 explicas e acabar em 3 explicas, ou começar com 3 aspas e acabar em 3 aspas. Este é o exemplo desta aqui, que é uma string que ocupa várias linhas e que comecei com 3 aspas, escrevi as linhas todas e acabei com 3 aspas. Portanto, se vocês quiserem pôr uma descrição maior, podem usar a string começando com 3 terminadores e terminando com os 3 terminadores, e a mesma coisa acontece para a documentação do módulo, do vosso ficheiro. Portanto, a primeira coisa que vamos fazer é escrever o esqueleto do nosso programa, pensar como é que vamos estruturar o nosso programa e podemos mesmo criar as assinaturas das funções. Apesar disto ainda não fazer nada, já nos permite perceber como é que as coisas vão encaixar e como é que o que é que podemos generalizar, como é que podemos escrever as funções, etc. Por exemplo, esta, que encontra a raiz positiva daquela curva quadrática, vai receber os 3 valores A, B, C. Notem que, em geral, A, B, C não são nomes bons, não são nomes adequados para variáveis, mas aqui é uma daquelas exceções, porque nós temos a fórmula resolvente com o A, o B e o C. Portanto, como há esta convenção de chamar aquele o A, o outro B e o outro C, então, neste caso, é útil nós usarmos o A, B, C. Esta função vai receber o A, o B e o C da curva quadrática, vai usar a fórmula resolvente para encontrar a raiz positiva e vai devolver esse valor. Aqui nós temos outra função que vai calcular o pH com base na constante de acidez e a concentração inicial. Ora, esta função vai ter de encontrar a solução positiva para uma equação quadrática, mas aí vai usar aquela outra função para fazer isso. Okay? Portanto, nós temos aqui uma ideia de como é que o nosso programa vai estar estruturado, como é que as funções vão encaixar e até uma ideia de por que ordem é que nós vamos ter de criar as nossas funções, de implementá-las.
A documentação da função, aquela string que vocês acrescentam no início da função, logo a seguir à assinatura, é a string que é usada pelo help para dar ajuda acerca da função. Portanto, se vocês criarem este código e executarem, as funções ainda não vão fazer nada, vão sempre devolver none, não há nada ali para fazer, mas já existem estes objetos em memória. Portanto, quando o interpretador encontrar aqueles def, vai criar aqueles objetos em memória e aquelas funções já têm a documentação. Portanto, quando vocês fazem help, neste caso, vocês já têm o resultado do help, já têm acesso à documentação. A mesma coisa acontece com os módulos. Os módulos em Python também são objetos e também podem ter a sua documentação. Este texto que nós pomos no início, esta string que nós pomos no início do módulo, serve também para documentar o módulo. E então, se vocês escreverem este código e fizerem F5, não é necessário executar o módulo em si, mas uma vantagem de fazer o F5 é que aquela instrução run file vai dizer em que pasta é que o ficheiro está a ser executado. Portanto, se vocês estão na pasta de um ficheiro Python, vocês não precisam de ter esse módulo instalado na instalação do Python para ele saber onde é que está, porque está na própria pasta onde vocês estão a trabalhar. Então, depois de fazerem o F5, para ele saber que estão na pasta certa, vocês podem importar o vosso módulo como um nome. Portanto, eu gravei este ficheiro num ficheiro chamado phcalc.py e então posso importar esse módulo phcalc pelo nome. Não tem extensão, é só o nome antes do py. E se eu pedir ajuda acerca deste módulo, vai-me aparecer a string de documentação que eu pus aqui e vai também aparecer uma lista das funções que estão implementadas no módulo. Portanto, vocês podem pedir ajuda acerca do módulo, a única coisa que precisam é de importar o nome do módulo para o espaço em que vocês estão a trabalhar, para o help poder encontrar esse módulo. Ok? Para importar, ou vocês fazem import de um módulo que esteja instalado na vossa instalação de Python, e aí o interpretador sabe onde o vai encontrar, ou então fazem import do módulo que está na pasta onde vocês estão a trabalhar. Para garantir que estão a trabalhar na pasta certa, podem fazer F5. Sim? Sim, parte da ajuda é automática, que é a lista das funções. Mas o que aparece aqui é o que nós pomos aqui no início, é a documentação do módulo. Portanto, aqui vocês podem escrever o que quiserem. Se usarem as strings com as 3 aspas oblíquas, podem pôr o bloco de texto do tamanho que quiserem, e aí descreve o que é que o módulo faz, podem dar exemplos de como é que se utiliza e assim, ok? E quando alguém faz help, vê isso. Ok, agora que nós temos o plano, o esqueleto do nosso programa, pelo menos já o decompusemos em alguns subproblemas, notem que pode acontecer que vocês fazem primeiro essa decomposição e quando vão resolver um dos subproblemas, perceberem que afinal é mais complicado do que parecia e decompor novamente, pode haver subproblemas, etc. Portanto, não precisam de fazer isto tudo só ao mesmo nível. Neste caso, neste exemplo, é bastante simples, não vamos precisar disso, mas depois de termos uma ideia de como é que vamos estruturar o nosso programa, então vamos começar a implementar por aquelas funções que estão nas pontas da rede, portanto, aquelas que não dependem de outra. Notem que a função que calcula o pH vai precisar da raiz para a equação quadrática. Portanto, nós não conseguimos pôr esta a funcionar antes daquela estar a funcionar. Mas esta não precisa de mais nenhuma. Portanto, podemos começar por esta, vamos pôr esta a funcionar primeiro. Por isso, depois de vocês terem o esquema do programa, conseguem perceber por onde é que começam a implementar. Então vamos fazer a implementação desta função. Calcular a raiz positiva de uma equação quadrática que recebemos ali. Estamos a assumir que este valor também é positivo, portanto que a curva está para cima, e então será só a raiz positiva será dada por esta fórmula, que nós calculamos ali naquela variável root, e depois devolvemos o valor da variável root. Notem que é importante ter este return root, porque se vocês não tiverem, quando chegar ao fim do código da função, o interpretador volta a quem chamou a função, mas devolve um none, porque não tem nada para devolver. Se vocês querem devolver um valor específico, têm de indicar ao interpretador qual é o valor que é para vir cá para fora.
Depois de nós termos a função implementada, é importante testar para ver se está a funcionar bem. Porque se nós identificarmos um erro quando estamos a implementar uma parte do nosso código, é muito fácil de resolvê-lo porque sabemos onde está. Se nós só testarmos tudo no fim, depois é muito mais difícil saber o que é que está a correr mal no meio do programa todo. E esta é a ideia de ter estes testes unidade a unidade, cada bloco que nós fazemos, cada função, vamos testá-la individualmente. Então vamos chamar a nossa função, portanto, depois de executar o nosso código, notem que só quando vocês executam o vosso código é que o objeto é criado. Portanto, se vocês não fizerem o F5 aqui, ele não vai recriar este objeto com o novo código que vocês implementaram. Mas agora podemos testar, vamos testar, por exemplo, para esta equação, x² mais 0x menos 1, terá estes valores, 1, 0, menos 1, e nós sabemos que isto tem de dar 1. Vamos fazer para este aqui, que tem de dar 2, e vamos confirmar o resultado. Portanto, os testes consistem em verificar se a vossa função consegue ser interpretada pelo interpretador, se não se enganaram a escrever alguma coisa, se não para a execução a meio por algum erro, e se dá o resultado certo. Portanto, é importante que vocês façam testes em exemplos que sabem qual é que tem de ser o resultado, que é para poderem confirmar que está tudo a funcionar. Se não fizerem isso, é arriscado, porque depois juntam a vossa função com outras no programa, alguma coisa corre mal e vocês têm mais dificuldade em saber o que é que está a correr mal. Se testarem cada uma individualmente, é mais fácil de corrigir os erros. Agora, nós vamos precisar do logaritmo de base 10 para fazer aqui o cálculo do pH. É a mesma coisa que fizemos antes, import from numpy, import log 10. Em rigor, vocês só precisam de fazer isto antes de usar o log 10. Até podia ser na linha imediatamente anterior, ou assim, se vocês quiserem. Mas, por convenção e até por facilidade de interpretação de nós percebemos o código, é costume pormos os importes todos no início, porque assim conseguimos ver logo de que outros módulos é que este módulo depende para poder funcionar. Então o que vamos fazer é pôr aqui logo no início o import do log 10, antes das funções, e depois, quando precisarmos dele, na nossa função para calcular o pH, já temos disponível esta função que importámos do NumPy para poder usar. Portanto, o que vamos fazer agora nesta função, como já temos aquela de raiz positiva implementada e testada, nós podemos simplesmente chamá-la para nos dar a concentração do H. É para isso que ela serve aqui no cálculo do pH. Portanto, se recebemos o Ka e o Ci, vamos dar aqui o A, o B e o C, e notem, voltando aqui ao nosso problema inicial, o A é sempre 1, que é aquele termo do x², o B é o Ka, e o C é menos Ci vezes Ka. Portanto, a nossa função que resolve a equação quadrática está escrita de uma forma genérica. É um A, um B e um C. Portanto, faz quais é que são os valores. Para aplicar essa função ao problema concreto do cálculo do pH, nós vamos chamá-la com os valores certos, que neste caso serão 1 para o A, é sempre 1, o termo do x², Ka para o B e menos Ka vezes Ci para o C. Notem que isto é um exemplo concreto de aplicar aquela função que foi feita de uma forma genérica. Obtendo a raiz positiva desta equação quadrática, definida com este A, B e C, nós temos a concentração do H+, e agora vamos devolver menos logaritmo de base 10 dessa concentração, como sendo o pH. E agora podemos testar com alguma coisa que possamos, por exemplo, fazem as contas à parte com a máquina de calcular ou assim, para ver se isto está certo, ou algo desse género, mas convém ter uma ideia de quanto é que o valor deve ser, que é para vermos se a nossa função está a funcionar bem. Portanto, a receita genérica aqui será decompor o problema complexo em problemas simples. Com isso, nós podemos logo criar o esqueleto do nosso programa. Podemos identificar onde é que temos de começar. Notem que não podem começar numa função que dependa de outra que ainda não foi feita, mas podem começar com aquelas que não estão dependentes de mais nada no vosso programa. Depois de fazer cada uma dessas funções, é importante testar. E não é só importante testar quando nós estamos a criar a função pela primeira vez, mas é importante testar sempre que fazemos alterações. Vamos supor que vocês têm uma maneira melhor de fazer um cálculo, ou querem generalizar mais uma função ou alguma coisa assim. Se vocês alteram o código da função, podem estar a introduzir um erro. É importante nessa altura testar outra vez a função e se calhar testar tudo de novo, que é para ver se está tudo bem encaixado.
Portanto, nós temos de testar sempre que implementamos a função de novo, sempre que corrigimos um erro para ver se realmente ficou corrigido e sempre que alteramos qualquer coisa no programa que possa interferir com aquela função. Portanto, sempre que alteramos o código de uma função. Por isso, pode ser útil, e em geral é, incluir uma bateria de testes que vocês possam correr automaticamente para o vosso programa. Então, o que é que podemos fazer? Uma maneira de fazer isso, simples, é acrescentar no nosso código uma função, por exemplo, chamada test, que não precisa de receber nenhum argumento, portanto não vai ter parâmetros, é simplesmente para correr uma bateria fixa de testes, mas notem que mesmo não recebendo nenhum valor, essa função, a sintaxe do Python exige que tenha ali abrir e fechar parênteses. Portanto, def, nome da função, abrir e fechar parênteses, não tem nada dentro que não vai precisar de receber valores, 2 pontos. Depois temos o corpo da função indentado, exatamente como nas outras. Podemos pôr aqui a documentação que nos diz que esta função serve só para correr os testes às várias peças do nosso programa, portanto estes testes unitários. E agora vamos pôr aqui os vários testes. E para isso podemos fazer um print, qual é a função que estamos a testar, qual é o resultado que esperamos que dê e depois o resultado da função. Notem que o print nós podemos pôr várias coisas para ele imprimir de seguida. Portanto, este aqui será o texto, sem as aspas, porque o que nós queremos que escreva é mesmo P, O, S, etc. Literalmente isto no ecrã. Este não tem as aspas, porque o que nós queremos que o interpretador faça é chamar a função com estes argumentos, calcular o valor e depois devolver aqui o valor para o print imprimir na consola. Portanto, lembrem-se que quando nós chamamos uma função, neste caso estamos a chamar a função print, o interpretador vai ter de dar estes argumentos aos parâmetros da função. Para isso tem de avaliar cada um dos argumentos primeiro. Este é trivial de avaliar porque é só a string, portanto ele vai dar aquela string. Este aqui é a execução da função. Então o que o interpretador vai fazer primeiro é executar a função, esperar que ela acabe, obtém o resultado e depois dá esse resultado ao print. Desta maneira nós podemos pôr numa chamada a uma função como argumento o resultado da chamada a outra função. E vocês podem encadeá-las como quiserem. Porque o interpretador faz sempre isto por ordem. Sempre que quer fornecer um argumento a uma função, tem de avaliar aquela expressão e se essa expressão incluir uma chamada a uma função, então ele vai chamar primeiro essa função antes de enviar o valor. Mesma coisa aqui, temos o resultado do positive root, tem de ser 2 e chamamos. E aqui o compute PH, por exemplo, com esta para este conjunto de parâmetros tem de dar 3.111. Agora, como é que nós fazemos isto? Temos isto no final do nosso ficheiro, do nosso código, fazemos F5 para criar todas as funções e agora podemos simplesmente chamar test. Notem aqui outra vez os parênteses, nós estamos a dizer ao interpretador para executar esta função e o interpretador vai executar esta função e vai imprimir aqui os resultados. Imprime as strings que nós mandamos imprimir, aqui, seguido do valor que a função devolve. E assim podemos logo ver se a coisa bate certa, o que nós esperamos obter com o que estamos a obter. A vantagem disto é que se vocês agora detectarem um erro e corrigirem o erro, é trivial correr outra vez os testes. Se vocês alterarem alguma coisa numa função e quiserem verificar se continua a funcionar bem, podem correr outra vez os testes, ok? Portanto, é útil vocês, quando pensam nos testes que querem fazer, guardar logo todos numa função e correr sempre que for necessário. Esta será uma solução, incluir os testes no próprio ficheiro que vocês estão a criar, o vosso ficheiro de código. Uma alternativa é vocês criarem um script à parte, outro módulo, outro ficheiro, em que vão pôr os testes todos. Como é que podem fazer isto? Este será um script que vai correr na mesma pasta que o vosso script original. Por exemplo, chamamos-lhe PHTest, só para testar o cálculo do pH. E agora, importamos do módulo PHCalc, foi este que nós criámos aqui. Portanto, este está gravado com aquele nome PHCalc. Vamos importar daqui as funções que queremos testar, o positive root e o compute pH. E agora fazemos os testes aqui. O que é que acontece? Neste caso não precisamos chamar a função testes, está tudo no script, basta correr este script de testes
que quando o interpretador encontrar aqui o import, vai executar o outro e criar todas aquelas funções, e depois vai executar estes testes chamando as funções e mostrando o resultado. Portanto, outra forma de organizar os vossos testes é, tem um módulo onde estão a implementar o programa e tem o outro que importa as funções que vocês precisam e testa cada uma delas. Sempre que quiserem correr os testes, basta fazer F5 no módulo de testes e têm os resultados todos. Okay? Isto é importante porque sempre que vocês corrigem alguma coisa ou alteram alguma coisa, dá jeito de correr os testes para ver se está tudo a funcionar. Portanto, se vocês automatizarem isto, poupam bastante trabalho. Agora, um detalhe que convém vocês prestarem atenção é que as funções só são criadas pelo interpretador quando ele lê o código. Portanto, tem de fazer o F5 ou alguma coisa desse género equivalente para o interpretador criar aquelas funções. Se vocês alterarem o código da função e não fizerem F5, ainda não está alterado em memória porque ele ainda não foi lá ler as alterações para criar o objeto. Okay? Portanto, a receita melhor é fazer sempre F5 quando vocês fazem alterações para correr o vosso código e recriar todas aquelas funções. Outra vantagem do F5 no Spyder é que se vocês tiverem módulos que dependem uns dos outros e que importam, quando vocês alteram qualquer coisa, o Spyder refaz toda essa importação e, portanto, vai criar novamente todas as funções em memória e assim fica tudo atualizado. Outro detalhe que às vezes causa alguma confusão é que quando o interpretador encontra algo assim, def, o nome, parênteses, etc., ele vai criar este objeto em memória, mas não o vai executar. Portanto, se vocês tiverem no final do vosso script simplesmente isto, não tem mais nada, vai ser criada a função de testes, mas não vai ser executada a função de testes. Só se vocês acrescentarem no vosso script uma chamada à função, ou seja, o nome da função e parênteses, é que quando correrem o script, a função vai ser executada. Agora, em geral, isto pode não dar jeito, porque vocês não querem que os testes sejam executados sempre que alguém corre o vosso script, porque se ele já está a funcionar, não vale a pena estar sempre a correr os testes. Mas se vocês estão a experimentar alguma coisa e dá jeito de correr sempre que correm o script, então podem acrescentá-la fora das funções para ser executado. Mas o importante aqui a lembrarem-se é que, quando é executada esta parte, que tem def e a função, só é criada a função em memória, não é executada a função, porque ainda não lhe demos valores, ainda não mandamos executá-la. A função só é executada quando o interpretador encontra o nome da função seguido de parênteses para chamar aquela função. E aí é que lhe são dados os valores e é executado o código da função. Outro detalhe que convém não se esquecerem é que a função só devolve o valor que vocês especificam no return. Se vocês tiverem uma função como esta, que não tem return, a função vai terminar quando chegar ao fim do bloco de código da função, mas não devolve valor nenhum. O que neste caso é adequado porque nós não queremos receber valor nenhum, só queremos que ela escreva o resultado dos testes na consola. Mas, noutros casos, como por exemplo esta aqui, vocês têm mesmo de ter um return, porque senão a função não vos devolve o valor que foi calculado e vocês não têm acesso àquele valor. Okay? Notem que há uma diferença entre o print e o return. O print simplesmente escreve coisas na consola. O return devolve um valor que pode depois ser usado para outra coisa qualquer, para continuar os cálculos, para fornecer a outra função e assim, ok? Portanto, sempre que a vossa função só sirva para escrever coisas na consola ou escrever coisas num ficheiro, ou assim como é este caso, para escrever na consola, não precisam de se preocupar com o return. Mas se a vossa função é uma peça de um programa maior que tem de devolver o valor para depois ser usado no outro lado, então tem de ter o return, porque senão não devolve o valor que vocês precisam. Então vamos ver que tipo de erros é que podem ocorrer quando vocês estão a programar. O melhor erro de todos é o erro de sintaxe. Um erro de sintaxe ocorre quando o interpretador não percebe o que é que vocês escreveram. Por exemplo, eu quero fazer 6 ao quadrado e pus ali asterisco, espaço, asterisco. 2 asteriscos juntos é a exponenciação, é para fazer ao quadrado. Mas um asterisco, espaço, asterisco, o interpretador não percebe o que é isso. Então, dá-me um erro de sintaxe, que são os erros melhores porque ele diz exatamente onde ocorre e é fácil percebermos o que é que acontece. A única altura em que pode ser um pouco mais confuso é quando o erro de sintaxe ocorre porque falta fechar parênteses. E isso pode ser confuso porque pode ocorrer na linha
a seguir a vocês terem aberto parênteses. Portanto, tem de ir um bocadinho atrás e ver se os parênteses estão todos certos. Mas, de resto, erros de sintaxe costumam ser triviais de resolver, porque o interpretador diz-vos logo onde é que o erro ocorreu. O Spider vai analisando o código quando vocês estão a escrever. Portanto, muitos destes erros aparece logo um símbolozinho ao lado da linha quando vocês se enganam e vocês podem, mesmo antes de executar o código, notar que se enganaram a escrever. Outro tipo de erro que pode acontecer é um erro de execução. Este erro não ocorre quando o interpretador está a olhar para o vosso programa e a tentar perceber o que está lá, mas quando tenta fazer o que vocês estão a mandar, não consegue por alguma razão. Portanto, aqui aparece estes tipos de erro. Por exemplo, se eu fizer y igual a z vezes 2, o interpretador percebe exatamente o que é que isto quer dizer, mas como z não está definido, não consegue fazer aquela conta. Então, dá-nos aqui um erro, no caso desta, o z não está definido. Se eu fizer y igual a 0 e z igual a 1 sobre y, dá-me outro tipo de erro, porque estou a dividir por 0. Estes são um bocadinho mais difíceis de corrigir, porque o erro pode estar aqui, por exemplo, vocês enganaram-se a escrever isto e não devia ser z, devia ser outra coisa qualquer, ou o erro pode ter ocorrido antes, porque o z devia ter sido criado noutra parte do programa e não foi. Portanto, estes erros são mais chatos de diagnosticar, porque vocês têm de perceber porque é que está a ocorrer o erro naquele sítio. E a causa pode estar no outro lado do programa e podem ter de corrigir noutro sítio. Outro tipo de erro é um erro que o interpretador nem sequer nota que é um erro. Que é este erro lógico, que é quando tudo funciona, mas o resultado não está certo. Por exemplo, temos aqui este programa, calcula a raiz positiva ali, calcula o pH aqui, nós calculamos o pH do ácido benzoico 0.01 molar e dá-nos um pH de menos 3. E não devia ser isto. O erro aqui é que esquecemos do sinal menos antes do logaritmo. Só que isto não é um erro que o interpretador nos possa dizer que foi erro, porque o interpretador não faz a mínima ideia do que é que nós queremos e simplesmente dá o resultado que deu. Este erro é o mais difícil de resolver, porque principalmente se já estiver tudo implementado e se vocês só notam isto no fim, porque agora vão ter de descobrir onde é que o erro ocorreu, qual foi a parte onde o cálculo estava errado. É por isso que é importante fazer aqueles testes unitários e fazerem-nos de maneira a que possam confirmar o resultado que vocês vão obtendo. Se vocês não puderem confirmar o resultado, estes erros passam despercebidos e depois podem ter tudo errado no fim. Há outro tipo de erro um bocadinho mais esotérico aqui, que é o erro que surge por causa da representação dos números. Nós temos estado a usar estes números fracionários, mas, como vocês sabem, tudo o que está representado no computador são sequências de bits, zeros e uns. E para estes números fracionários, o computador está a usar 64 bits para os representar. A representação é desta maneira. Há um bit que indica se o número é positivo ou negativo. Depois, há 11 bits que indicam o expoente de base 2. 2 elevado vai entre menos 1000 a mais 1000, que dá a magnitude do número. E depois temos o resto para os algarismos significativos. Portanto, é o equivalente a terem o qualquer coisa vezes 10 elevado a qualquer coisa, em vez do 10 é em base 2, mas o 2 elevado a qualquer coisa, esse número só vai de menos 1000 a 1000, porque é o que se consegue fazer com estes bits que temos aqui, e o resto que está antes, a multiplicar por isso, também tem um número finito de bits. Portanto, temos 17 algarismos significativos se convertermos isto para decimal. Portanto, o que nós temos é uma representação de um número que tem 17 algarismos significativos, vezes 10 elevado a um expoente que vai de menos 300 e qualquer coisa a mais 300 e qualquer coisa. É assim que conseguimos representar o número. Isso quer dizer que há casos em que nós vamos perder valores, vamos perder por arredondamento alguma parte do número. Por exemplo, a raiz quadrada de 2 é um irracional. Nós não conseguimos representá-lo com um número finito de casas decimais. Então, eventualmente, esta representação com 17 algarismos significativos vai ter de arredondar a raiz quadrada de 2. Quando nós fazemos isto ao quadrado, não nos vai dar 2. Vai dar 2, 0, 0, 0, 0, 0 e um 4 ali no fim.
Porque este é o problema do arredondamento, que chegámos ao fim dos algarismos significativos que tínhamos, e então se fazemos a raiz quadrada e depois o quadrado, temos um defeito de arredondamento. Em geral, isto não é um problema grave, porque se em vez de 2 for aquilo é praticamente 2, mas se às vezes vocês fazem coisas repetidamente com os números, ciclos ou assim, estes erros podem se ir acumulando e depois podem se tornar significativos. Portanto, lembrem-se que para a maior parte das aplicações, e nós não vamos ter aqui exemplos em que isto seja um problema sério, na maior parte dos casos isto funciona bem, mas lembrem-se que vocês têm uma representação finita para os números fracionários e que, por isso, há problemas de arredondamento com algumas contas. Se vocês quiserem saber em detalhe estes parâmetros dos números fracionários, vocês têm na biblioteca NumPy, tem esta função, finfo, que vos dá a informação sobre o tipo de números, e se vocês fizerem isto no float, que é aquele número, o número de vírgula flutuante que nós usamos, já agora o nome de vírgula flutuante vem desta representação com o expoente, que é o equivalente a nós estarmos a deslocar a vírgula mais para um lado ou mais para o outro, enquanto mantemos os mesmos algarismos significativos. Tem aqui o número de bits em que está guardado, 64, tipicamente nos sistemas modernos será isso. Este epsilon é importante. O epsilon é o menor número que nós podemos somar a 1 que ainda faz diferença. Se vocês fizerem, por exemplo, 1 mais o epsilon menos 1, vai-vos dar o epsilon aqui, não é? Ainda sobrou, ficou o epsilon de fora. Mas 1 mais metade do epsilon menos 1 dá 0. Porquê? Porque metade do epsilon já sai dos algarismos significativos e quando vocês somam 1, não soma nada, porque não está arredonda para 0, não é? E não entra naquela representação. Então, se vocês somarem a 1 um valor inferior ao epsilon, não faz diferença nenhuma. O número continua 1 e não sai dali. Tem aqui o número mais pequeno que vocês podem representar sem perder precisão, ou seja, isto corresponde, este menos 10 elevado a menos 308, corresponde aqui ao 2 elevado a menos 1000, aproximadamente, e isto quer dizer que é o número mais pequeno que vocês podem representar sem perder algarismos significativos. Podem representar números mais pequenos, até ao 0, mas isso quer dizer que já vão ter de usar menos bits aqui para representar estes números, e então têm menos precisão, têm menos algarismos significativos. E este é o menor número de todos que podem representar, é cerca de 10 elevado a menos 10 elevado a 308, e o maior de todos que podem representar, que é o 10 elevado a 308. Portanto, isto é o que vocês podem usar com algarismos, com números fracionários em Python. Então vamos ver o que é que normalmente acontece ao código-fonte quando nós estamos a escrever um programa. Nós já vimos aqui vários exemplos disto, vamos só sistematizar um pouco esta parte. A primeira coisa que vocês fazem é criar um ficheiro com a extensão .py e escrever lá o código. Portanto, é lá que vocês vão implementar o vosso código. Depois, o código vai ser interpretado pelo interpretador. O interpretador vai ler esse ficheiro, vai criar os objetos em memória, vai executar tudo aquilo que vocês estão a mandar fazer e vai executar traduzindo o vosso código para o CPU e o CPU vai vai calcular, fazer os cálculos e o interpretador vai-vos mostrar os resultados. Só que depois o que vocês têm de fazer é ver qual foi o resultado, por exemplo, o resultado daquela função e, eventualmente, corrigir, voltar a correr, testar e fazendo isso até terem o vosso programa a funcionar. Por isso é que tem vantagem em vocês irem logo automatizando os testes e correr os testes várias vezes. Mas depois não é só isso, é que eventualmente vocês podem fazer alterações ao programa, podem ter de correr os testes outra vez e assim por diante. Portanto, neste caso, no exemplo, o que é que nós fizemos primeiro? Pensámos no problema, decompusemos o problema em várias partes e implementámos tudo no nosso programa. Agora, vamos supor que nós temos um problema novo. Nós queremos calcular o pH do ácido benzoico em solução, mas em vez de termos a concentração, temos a massa, pusemos lá 0,01 grama de ácido benzoico em 0,250 cm3. Portanto, temos a massa e o volume em vez da concentração. Como é que agora nós podemos resolver o problema de calcular o pH? Nós já temos resolvido o problema para calcular o pH a partir da concentração. Esse já chama aquela função que calcula a raiz positiva e depois calcula o pH, devolve o pH.
Portanto, nós não vamos ter de refazer essa parte. Isso já está. O que precisamos agora de pensar é como é que encaixamos este novo problema na solução que já temos. E então basta termos uma função que calcula a concentração e que depois se chama a outra que calcula o pH a partir da concentração. Portanto, uma solução simples aqui, depois de nós pensarmos no algoritmo e decompusermos tudo, percebemos que já temos uma parte implementada, agora basta-nos acrescentar uma nova função que calcula a concentração. Calcular a concentração é simples, não precisamos de compor em mais funções, portanto basta mesmo só esta função, implementar e testar. Então o que podemos fazer agora é, como já temos praticamente tudo feito antes, vamos acrescentar ao nosso código uma terceira função que calcula o pH a partir da massa e que recebe a massa molar, o volume e a constante de acidez para poder calcular o pH. O que vai fazer é primeiro calcular a concentração, aquela concentração inicial, antes da dissociação, será a massa a dividir pela massa molar a dividir pelo volume, e depois de ter este valor, vai chamar a outra função que já estava feita com o Ka e o Ci. Isto pode ser feito no mesmo módulo, se vocês quiserem, faz sentido que todos estes cálculos estejam no mesmo módulo, porque estão relacionados, portanto, se quiserem, podem editar o módulo e acrescentar esta função, ou então podem fazer num módulo à parte, importando esta função do outro para o novo módulo que vocês estão a criar. Portanto, isto agora é uma questão de como é que vocês querem organizar o código. Pode estar tudo no mesmo ficheiro, pode estar em ficheiros diferentes. Se estiverem em ficheiros diferentes, basta importar a função do outro. Mas a ideia principal aqui é que o resto do problema já estava resolvido, calcular o pH a partir da concentração, nós só temos de resolver aquele subproblema que resta, que é calcular a concentração a partir da massa e do volume. Portanto, implementando tudo no mesmo módulo, ficará assim. Importar o log10, a função que calcula a raiz positiva, que eu omiti aqui para ter espaço, mas ela está cá toda como viram antes, o mesmo para calcular o pH, e agora uma nova função que calcula o pH a partir da massa e do volume. Simplesmente calcula a concentração e chama aquela chama a outra, depois devolvem os valores e esta acaba por devolver o valor do pH que a outra deu. Aqui nos testes, nós agora convém acrescentarmos alguma coisa no teste para fazer também testes à nossa nova função. Portanto, temos a nossa função implementada no mesmo módulo, vamos acrescentar aqui mais duas linhas, portanto as outras mantivemos, acrescentamos mais duas linhas para garantir que esta função também funciona e assim sempre que fizermos alterações podemos correr os testes todos e ver se está tudo a funcionar bem. Agora, outro detalhe aqui é que o código não serve só para o interpretador ler. Se vocês olharem para o código, convém conseguirem perceber o que é que está a acontecer em cada linha, em cada parte do código. Por duas razões. Não só porque quando vocês olharem para o código conseguem perceber o que é que está a acontecer, portanto o código pode servir de documentação quando vocês usam para processar os vossos dados experimentais, para fazer algum trabalho ou assim, portanto aquilo mostra exatamente qual é o procedimento, mas também porque todas as tarefas de corrigir erros, evitar erros, manter o código, fazer alterações e assim, exigem que vocês percebam o que é que está lá a passar. Portanto, se vocês fazem código demasiado confuso e difícil de ler, é muito mais provável que tenha erros e muito mais difícil corrigi-los e alterar o que é que seja. Por isso, há várias coisas que é importante vocês terem cuidado, não só para vocês poderem perceber o que está no código, mas para evitar ou corrigir esses erros. Uma é os nomes que vocês escolhem. Essa é bastante importante. Os nomes das variáveis convém ou terem nomes convencionais, quando vocês estão a respeitar alguma convenção, como o A, B, C da equação quadrática, ou então nomes que indiquem logo o que é que está lá. Por exemplo, se nós tivéssemos aqui X, Y, Z, W, uma coisa assim, era muito difícil perceber se a expressão estava certa ou não, porque nós não sabíamos o que era a massa, o que era o volume, etc. Se vocês escreverem os nomes correspondentes ao que cada coisa é muito mais fácil perceberem o que está lá e perceber que a expressão está correta. Neste caso, nós estamos a usar ABC, mas é porque é mais fácil olhar para a fórmula resolvente e ver se a expressão está bem escrita. Se tiverem lá o ABC, porque na fórmula resolvente também está lá o ABC. Okay? Portanto, pensem nos nomes da forma como torna mais simples perceber
se o código está bem implementado e perceber o que é que o código está a fazer. A mesma coisa para os nomes das funções. Agora aqui há vários estilos. Se vocês querem usar as funções como verbos ou como substantivos ou calcula qualquer coisa ou assim, enfim, não vamos entrar muito nesses detalhes, mas é importante que o nome da função também seja escolhido de maneira a percebermos o que é que a função vai fazer. Por exemplo, calcular o pH, calcular a raiz, qualquer coisa desse género. Para isso, convém vocês escreverem os nomes, quer das variáveis, quer das funções, de uma forma em que seja fácil de ler quando usam várias palavras, quando compõem várias palavras. Por exemplo, compute, pH, mass, se isto estivesse tudo seguida, era mais difícil de perceber. Há duas convenções para isso. Uma delas, chamada o camel cap, porque a string depois parece um camelo com aquelas botas, é usarem letras maiúsculas no início de cada uma das palavras, exceto a primeira. Portanto, a primeira pode começar com minúscula, mas depois cada palavra nova põe lá a maiúscula, que é para se conseguir ver onde é que a palavra começa. Isto é bastante usado, por exemplo, em Java, esta é a convenção mais usada. Em Python, normalmente usa-se esta outra convenção, que é usar minúsculas também, mas separar por underscore e não usar maiúsculas, a não ser, em alguns casos excepcionais, onde faz sentido. Por exemplo, escrever pH, tudo em minúsculos, se calhar para um informático não estorva, mas para um químico incomoda que o H seja em minúsculo, então nós podemos pôr lá o H em maiúsculo. Mas em geral, escrevam o nome em minúsculas e separem as palavras com o underscore. Outro detalhe é que o código seja fácil de perceber, não seja demasiado confuso. Por exemplo, nós podíamos pôr esta função para calcular o pH a partir da massa, podia ser escrita assim. Simplesmente devolver o resultado da função compute pH com o Ka, a massa a dividir pela massa molar a dividir pelo volume, como argumentos. O interpretador ia calcular esta expressão, que dá a concentração, ia pôr aqui no sítio da concentração e fazia o cálculo corretamente. No entanto, é mais difícil perceber o que é que isto representa aqui do que se nós chamarmos mesmo de concentração inicial e fizermos aqui a expressão. Portanto, isto funciona também, mas isto pode ser mais legível, é mais fácil percebermos os passos do nosso cálculo, verificar se isto está a ser chamado com os valores por ordem correta e assim por diante. Okay? Portanto, outro detalhe que pode ajudar à legibilidade do vosso código é vocês dividirem as tarefas em várias linhas e usar aquelas variáveis extra que vão criando com os nomes certos para indicar logo o que é que vocês estão a fazer em cada passo. A documentação e os comentários também pode ser importante. A documentação das vossas funções e do módulo são aquelas strings que aparecem no início. Isso pode ser importante para dizer o que é que a função faz, para usarem no help e também mesmo quando estão a ler o código, para ver logo o que é que aquela parte do código está a fazer. Comentários são pedaços de texto que aparecem a seguir ao sinal de cardinal. O sinal de cardinal diz ao interpretador para ignorar tudo o que vier a seguir dentro da mesma linha. Na linha a seguir já continua a interpretar, mas naquela linha, tudo o que vier depois do cardinal, ignora. Isto permite-vos pôr algumas anotações ao vosso código. Por exemplo, para que isto seja a raiz positiva da equação quadrática, o A tem de ser maior que 0, porque senão isto já não será a raiz positiva, a curva está ao contrário. Então nós podemos pôr aqui, isto assume que o A é maior que 0. Pode ser uma nota para quando alguém vier ver o código porque é que a coisa está a funcionar mal, perceber porque é que aquilo não dá com A maior que 0. Okay? Resumindo esta parte, para estruturarem o vosso programa, primeiro há aquela parte de concepção em que vocês têm de perceber como é que vão implementar a solução do problema de forma partida em vários subproblemas. Portanto, de uma forma em que vocês consigam repartir ou dividir o problema em vários problemas mais simples. Depois, para implementar isso, usam as funções do Python. Podem também organizar o vosso código em vários ficheiros, usar vários módulos, mas a peça principal sempre será a função, que é aquilo que fica mais à mão para encapsular a execução. Okay? Para cada função, convém estar depois de implementar, antes de juntarem no resto, porque senão torna-se mais difícil
perceber onde é que estão os erros e corrigi-los. Os tipos de erro que vocês têm de ter atenção são principalmente estes primeiros três, a sintaxe, o erro, o exception e os erros lógicos. Portanto, o erro de sintaxe é aquele que ocorre quando o interpretador não percebe o que é que vocês escreveram e diz-vos logo porque é que não está a perceber. O erro de exceção, aquelas exceptions que surgem, é quando o interpretador sabe o que vocês escreveram, mas não consegue executar. Por exemplo, a variável não existe, aquela conta não pode ser feita, etc. E depois há os erros lógicos, que é quando tudo corre até ao fim, mas o resultado não é o que vocês querem. Portanto, estejam atentos principalmente a esses três tipos de erros. Há outro que é bastante mais raro, mas que pode acontecer em casos em que o arredondamento pode ser crítico, são aqueles erros numéricos que vêm da representação finita dos números fracionários que vocês têm e que leva a erros de arredondamento. Lembrem-se que vocês quando vocês estão a pensar no programa, devem pensar em reutilizar o código. Portanto, o que é que vocês podem fazer durante a implementação que facilita aproveitar o vosso trabalho, e devem pensar também que pode ser necessário fazer alterações ou correções ao programa. Portanto, toda aquela parte dos testes convém estar automatizada para ser prático de correr. O estilo de escrita do código é importante para vocês conseguirem perceber o programa. Portanto, eu recomendo que vocês têm os apontamentos que vão acompanhando também com as aulas, mas para esta parte das funções, no livro, no capítulo 3, vocês têm também lá vários exemplos e uma explicação.